Preciso te atualizar sobre um racha no Flamengo. As últimas do mercado, bastidores e finanças, tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só peço que deixe like, se inscreva no canal, ative todas as notificações e comente sobre o que quiser. Combinado? Hora de falar sobre o Flamengo e a política rubro-negra rachou de vez. Já existia um episódio chato que dividiu o departamento de futebol. Esse episódio incluiu o Marcos Braz, que é o homem forte do departamento de futebol, e o Cacau Cota, que é diretor de relações externas. E a treta entre eles se deu quando o Cacau cogitou se lançar candidato a vereador, assim como o Marcos Braz, que é vereador e vai tentar a reeleição. O Braz ficou muito bravo porque entendeu que o Cacau Cota pode tirar votos que seriam do Braz de torcedores do Flamengo. A partir dali, ambos deixaram de se falar e o Marcos Braz agiu de forma pesada, por exemplo, proibindo o Cacau Cota de viajar na delegação nas partidas em que o Marcos Braz estivesse presente. Essa foi a primeira treta que causou uma separação importante dentro do Flamengo, mas não é só essa. Nos últimos dias, o BAP, o Luiz Eduardo Batista, que foi durante muito tempo o grande aliado do Rodolfo Landim dentro do Flamengo, decidiu se lançar candidato à presidência. Você sabe que o mandato do Landim acaba no fim desse ano e ele não pode tentar mais uma reeleição. Existia dúvida se o Landim indicaria o BAP ou o Rodrigo Dunsch para ser o candidato do grupo da situação. O Landim optou pelo Rodrigo Dunsch, que é o atual vice-presidente e cuidou durante todo esse período do departamento jurídico do Flamengo. Com essa decisão, o Landim se afastou do BAP e o BAP disse a pessoas próximas no início dessa semana que será candidato possivelmente de oposição, ou seja, o grupo da situação vai rachar de vez nos próximos meses. Só para exemplificar, o presidente do Conselho Deliberativo do Fla, o Antônio Alcides, que sempre andou aliado ao Landim, já revelou sua vontade de votar no BAP. Outro caso, Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing, é o cara que cuida de todo o processo de marketing do Flamengo. O Gustavo Oliveira é muito próximo do BAP e também se juntará ao BAP na candidatura do hoje opositor a Rodolfo Landim. Dá para dizer ainda que o Gustavo Fernandes vai ter esse mesmo comportamento, enfim, dirigentes, diretores, pessoas importantes na gestão do Landim vão se juntar ao BAP e o Rodrigo Dunsch vai ter de navegar por outros caminhos. É um racha político importante, eu prometo contar esses desdobramentos para vocês. Combinado? E o Corinthians que vai enfrentar esse Flamengo? Vanderlei Nogueira, pro Corinthians é excelente pegar o Flamengo numa pressão como essa. Vai ser um Maracanã lotado, porque é sócio-torcedor, o Maracanã vai estar lotado para esse Flamengo e Corinthians. Se o gol do Flamengo não sair no primeiro tempo, o clima já vai começar, conhecendo a torcida do Flamengo, o clima já vai... Ah, não, depende, tá jogando muito bem, a bola não tá entrando. Aí não. Agora, começar aquele jogo chato de novo, aquele jogo sem criatividade de novo, a torcida vai começar a encrencar. Pro Corinthians isso é positivo, até porque o Corinthians, falando em resultado, vem de uma boa fase. O Corinthians estava muito pressionado, brigando contra o rebaixamento, aí ele vence do Fluminense por 3-0. Jogou mal contra o América de Natal, mas venceu. O Carlos Miguel agarrando muito, vence por 2-1 o América de Natal. Depois empata com Fortaleza, ou seja, de 2 jogos em casa que tinha-se o medo de não conquistar pontos, foram 4 pontos conquistados. E ainda teve essa última partida onde o Corinthians venceu o Nacional do Paraguai fora de casa. Ou seja, pro Corinthians já era um momento de paz, né? E o Flamengo no momento de turbulência. O que esperar desse Corinthians pro jogo? O Corinthians de Antônio Oliveira, que tem 18 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 59% de aproveitamento. Bom, o Corinthians vai como uma grande zebra. Mesmo o Flamengo estando cercado de problemas, com essa temperatura elevadíssima das últimas horas, jogo importante para o Flamengo, dentro do Maracanã, com torcida, com mais elenco, com mais dinheiro, com mais estrutura, com tudo mais, o Flamengo está vivendo um momento absolutamente desconfortável. Isso para o Corinthians é ótimo, porque o Corinthians sabe que é um time mais fraco, um elenco mais fraco do que o adversário de amanhã, e que até o mais apaixonado torcedor do Corinthians tem que reconhecer que
o favorito é o Flamengo, mesmo cercado de tantos problemas que já foram abordados aqui com a chiadeira da torcida, todo mundo querendo que o time vire uma orquestra sinfônica em algumas horas. Então, para o Corinthians é uma situação, digamos, até muito melhor. Vai que acontece alguma coisa favorável, aí o professor, o Mauro gosta, professor Antônio Oliveira, vem aqui para te aplaudir. Mas mesmo assim, com todos esses problemas citados pelo Flamengo, o Flamengo é favorito do jogo. O Corinthians tem conseguido alguns resultados importantes, algumas vitórias importantes, mas o desempenho do Corinthians está deixando muito a desejar, sem dúvida. O que esperar, Mauro César Pereira, do jogo? Né? Eu até tirei um pouco aqui a pescoceira, eu vou falar um pouco mais baixo, porque aí o médico diz que eu não posso falar alto, nem gesticular muito. Mas o que esperar do jogo, Mauro? Flamengo e Corinthians. Porque, pelo que a gente vê dos últimos jogos do Flamengo, o Flamengo vem jogando muito mal, cria pouco, quase não cria. Corinthians também não costuma fazer... horroroso. Um jogo horroroso. Um péssimo jogo, é isso que dá pra esperar. Você acha? Não, por esse retrospecto que você tá puxando, mas o Corinthians não consegue fazer gol. O Flamengo também não, então 0x0, ruim pra caramba, um calor danado, pessoal revoltado, não sai gol, nenhuma jogada perigosa. Se fosse de noite, daria sono, né? Negócio terrível. Mas, assim, eu acho que falando sério, não que eu estivesse brincando, estava falando sério também, estava falando mais sério ainda, eu acho que tudo vai passar muito pela escalação que o Tite vai trazer amanhã, né? Eu não sei se ele vai insistir na mesma coisa ou se ele vai fazer algum tipo de mudança que mexa com a equipe, com os brios, com o comportamento, não só o comportamento técnico, tático, mas também com a questão da conduta dos jogadores, a forma como vão jogar. Porque, cara, se eles não jogarem amanhã com a faca nos dentes, vai jogar nunca mais, cara. Se esses caras amanhã não entrarem em campo, sabe, jogando como se fosse o último jogo, então quando vai ser, né? E aí outra questão também, alguém tem que avaliar o que acontece lá dentro, né? Porque se o Flamengo não mostrar vontade nesse jogo, ele não mostra mais. Mas aí vai comprovar de novo que esse time não tá fechado com o treinador, gente. É o que eu falo, tem que tirar todo mundo se for assim. Vai ter que chegar uma hora que o Flamengo vai falar, cara, vamos negociar todo mundo. Porque gasta pra ser mais um treinador de alto nível demitido? É isso aí. Esse é o jogo, né, Bruno? Sim, E é uma questão assim dos jogadores. Os jogadores do Flamengo, eles... não é a primeira vez que esse questionamento é feito, e não é com o Tite. Então eu nem sei se há um problema com o Tite, acho que não, né? O Mauro falou aqui que teve informação que assim, não há nada de relacionamento grave entre os jogadores e Tite. Acho que é um perfil deles mesmo, acho que é o jeito deles. Alguns podem ter uma questão física, outros pode ser a maneira deles, o ambiente que está ali no clube, porque isso já aconteceu em outros momentos e com outros treinadores. Então, realmente não me parece assim, um problema eles com o treinador, não, mas é um perfil, né? Não é o perfil do elenco do Palmeiras, aí pode ter vários motivos. É um perfil de um elenco brigador, né? Um elenco que vai buscar resultado, que vai correr atrás, que vai tentar se virar. Não estamos bem, mas vamos para cima, vamos tentar arrancar o resultado. Mas o do Flamengo não me parece que é esse perfil, não. E do Corinthians, Bruno? O que esperar? O Corinthians acho que vai tentar explorar o momento do Flamengo. O Corinthians deve fazer um jogo esperando o Flamengo e tentar apostar no contra-ataque. Não tem muita alternativa ofensiva, normalmente é o Wesley a alternativa. Acho que o Yuri Alberto amanhã será titular. E mesmo com toda a irregularidade dele, eu já falei aqui, acho que dentro do normal, em boa condição física, ele é titular desse time, não tem atacante melhor que ele ali para jogar como centroavante. Então o Corinthians acho que vai esperar, tentar jogar no contra-ataque e tentar apostar numa tensão ali no Maracanã, um gol que não sai, o Flamengo jogando mal, a torcida começa a pegar no pé. Acho que o Corinthians vai apostar muito nisso. A provável escalação, tá, que o Mauro falou do Flamengo aqui, que a gente recebeu, ela tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan de la Cruz e Lohan. Dificilmente o Arrascaeta ainda volta, mas pode voltar. Cebolinha, Gerson e Pedro. Ou seja, Bruno Henrique também não estaria aí nesse provável time titular, tá? Eu queria trazer o retrospecto recente do confronto. O retrospecto recente é ruim demais pro Corinthians. Mas a fase do Flamengo, como a gente disse, a crise, manifestação no CT,
pode ser um excelente ponto para o Corinthians se aproveitar essa pressão em cima do Flamengo. O Corinthians, ele tem tido dificuldade, né, nesse passado recente. Desde 2016, o Corinthians só venceu o Flamengo em 3 de 23 jogos. Nesse período, o Flamengo conquistou uma Copa do Brasil em 2022, naquela final contra o Corinthians. E aí está o retrospecto na sua tela. São 13 vitórias do Flamengo, com 36 gols marcados pelo Flamengo, 66% de aproveitamento. Já o Corinthians teve 3 vitórias, apenas 3 vitórias em 23 jogos, com 15 gols marcados. E aí foram 7 empates. Ou seja, o retrospecto para o Flamengo é maravilhoso, até porque realmente é essa geração aí de astros do Flamengo contra um Corinthians que vem numa fase ruim, né, Wander? Mas nesses 23 jogos que você citou, nem sempre o Flamengo esteve em águas tranquilas. Sim. Mesmo chegou balançando ou conturbado ao longo desse período aí, e ainda assim tem toda essa vantagem. Isso mostra a qualidade técnica do Flamengo tem sido superior à de muitos adversários, entre eles o Corinthians, ao longo de tanto tempo. Então, mesmo com toda essa turbulência, o Flamengo vai para um jogo no Maracanã como favorito. Agora, se ainda assim tomar uma trombada, é porque realmente a coisa está feia para valer. E não mostra nenhum indício que pode melhorar. Então vai ser um inferno no final de semana para o Flamengo. E o Corinthians vai com o franco atirador. Quer dizer, se empatar, tem que soltar rojão. E é um bom resultado, seria um ótimo resultado para o Corinthians não perder no Rio de Janeiro. E Bruno, o treino no Corinthians dessa sexta-feira, né, de hoje, ele deve definir a equipe que vai enfrentar o Flamengo. Por conta de alguns preservados no meio da semana, contra o Nacional lá no Paraguai, a tendência é que o Corinthians vá com um time parecido com o que atuou contra o Fortaleza no último fim de semana, com o retorno do Yuri Alberto. Já o Ranielli se encontra em recuperação de um trauma no tornozelo direito que tirou o jogador do duelo de terça contra o Nacional do Paraguai. E vai ser desfalque também contra o Flamengo. Ou seja, o Corinthians deve ir a campo com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo. Fausto Vera, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Ou seja, o time titular do Corinthians tirando o desfalque do Ranielli, né? Sim, aí talvez apareça o Paulinho ao invés do Vera, que é a posição do Ranielli. Alguns colegas que cobrem o Corinthians dizem que ele chegou a testar 3 zagueiros durante a semana, que seria aí uma mudança tática, mas não sei. Até ele tem jogado com 4-3-3 nessa formação aí, mas independente da formação, acho que o Corinthians vai marcar mais atrás. Ele vai, o Flamengo com a bola e o Corinthians marcando no seu campo e tentando sair em velocidade, tentando aproveitar um eventual momento ali do Flamengo de pressão, de descontentamento. Então, acho que o Corinthians vai marcar atrás, independente de 3 zagueiros ou não. Tá, então, né, família, ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações essas exclusivas e atualizadas traga pelo jornalista Jorge Nicola e com o pessoal também aí da Jovem Pan Esporte. Você, para não estar perdendo nada, já se inscreve no canal caso não for inscrito e deixe seu like nesse vídeo. Hoje tem, daqui a pouquinho, né, 4 horas da tarde, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. Eu me arrisco a dizer que o palpite será 3-0 para o Flamengo. Deixe aí no comentário o palpite também, valeu? Quero saber se você é bom de palpite ou não. Deixa aí a sua opinião, se gostou do vídeo deixa o like, tamo junto, até daqui a pouco.